Bom dia, crianças! No culto de hoje falaremos sobre a terceira parte da oração do Pai Nosso. Mas antes, vamos relembrar essa oração? Recite-a até a parte que aprenderam. Inclua "Venha ao teu reino" e pare por aí. Hoje vamos ver o que significa essa expressão, "Venha ao teu reino", e o porquê de ela se encontrar nessa oração. Na segunda petição da oração do Pai Nosso, Jesus pede que venha o reino de Deus na terra. Hoje estudaremos sobre um reino cujo rei é soberano sobre todos os países, todas as pessoas e todo o universo, o reino de Deus. Desde o Antigo Testamento, os profetas anunciavam a chegada do reino de Deus. Agora vamos ler o texto de Isaías 9, de 6 a 7. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora vamos ler o texto de Daniel 2, o versículo 44. Diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Quanta expectativa tinha o povo de Israel para a chegada desse rei? Os israelitas imaginavam um soberano, superior aos reis que tiveram, como o rei Davi e o sábio rei Salomão. Mas não foi isso que Deus havia dito. Logo, não foi assim com Jesus. Ele veio como um filho de carpinteiro de uma cidade chamada Nazaré. Sendo Deus e homem ao mesmo tempo, a sua aparência era de um homem comum. Mas o que é realmente o reino de Deus? O reino de Deus veio com Jesus e é reconhecido onde quer que seja Jesus, o rei e soberano. O Senhor de Deus, o reino de Deus, ele está em nós, quando reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. É um reino invisível. Vamos conhecer mais sobre esse reino, estudando algumas parábolas que Jesus contou sobre ele? Vamos ler o texto de Mateus 13, de 1 a 33. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, e até a quem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou invisível, e de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria.
Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa parte em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela chega até a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Sabem, a planta da mostarda pode chegar a ter 3 metros de altura. Agora vamos ver a outra parábola, a do fermento. Jesus disse: o reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Vejam que interessante é isso. Jesus está fazendo uma comparação. Como uma semente cresce, o fermento faz a massa crescer. Isso significa que a palavra de Deus é como o grão ou o fermento. Começa pequenininha, mas quando chega a um coração receptivo que aceita a salvação, o reinado de Jesus fica enorme. Até aqui, vimos que o reino de Deus se expande quando encontra um coração pronto a recebê-lo. Vamos agora ler Mateus 13:44. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Era comum, naquela época, esconder tesouros debaixo da terra por causa das guerras tão frequentes. Era mais seguro guardar um tesouro escondido no campo do que deixá-lo em casa. Acontecia, por fim, que na maioria das vezes o proprietário do tesouro morria sem revelar a ninguém onde tinha escondido o tesouro. Assim, esse tesouro escondido no campo poderia ou não ser encontrado por alguém. Mas quem achasse o tesouro não poderia pegar se não fosse o dono da terra. Agora vamos ver o que diz outra parábola, a da pérola. Jesus compara o reino de Deus a um comerciante que anda procurando pérolas finas.
Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele não tem dinheiro e resolve vender tudo o que tem. Não deve ser nada fácil se desfazer de tudo para comprar uma única coisa, mas era uma oportunidade única. Por isso, nada o impediu de ter a sua pérola perfeita. O seu valor era maior que tudo que ele possuía. Então, depois que vendeu tudo, ele a comprou e ficou feliz da vida. A pérola que tanto procurava agora era sua. Comparando essas duas parábolas, o que vemos de semelhante? Isso mesmo, os dois homens se desfizeram de seus bens para possuir o tesouro que encontraram. Daí podemos nos perguntar: eles fizeram a coisa certa? Ou foi uma loucura o que eles fizeram? Certamente que seus parentes e conhecidos desaprovaram a atitude deles por não saberem o que eles estavam fazendo. Mas ambos os homens sabiam muito bem o que estavam fazendo e eles fizeram a coisa certa. Eles descobriram que aquilo que encontraram era muito mais valioso do que tudo quanto poderia ter. Por essa razão, eles não pensaram duas vezes. Jesus está nos mostrando que o seu reino é mais valioso que qualquer coisa que pode existir aqui na face da terra. Por isso, ele nos ensina a orar: venha ao teu reino. Qual é a mensagem que Jesus quer passar aos nossos corações com o ensino dessas parábolas? Que tipo de atitude ele exige de nós como súditos em seu reino? O reino dos céus, com tudo que ele é e o possui, é um tesouro tão valioso, o mais valioso que um crente pode encontrar. Eu sei que existem muitas coisas importantes que precisamos dar atenção. Vocês sabem quais são? Sim, a família, estudos, tempo com os amigos, brincar, comer, tudo isso é importante. Mas a vida com Deus é o mais importante. Se tivermos que fazer uma oração, quem deve, ocupar o primeiro lugar? Bem, vamos fazer uma oração? Senhor, hoje eu te peço para me ajudar a colocar o teu reino em seu primeiro lugar, pois ele é o mais importante. Peço que o Senhor me ajude a sempre priorizar o meu relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, esse foi o culto de hoje. Até o próximo e tchau, tchau!